Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Dayana. Eu vou falar aqui uma passagem que é muito interessante, né? Eu acredito que seja muito rara de se ver pregando nos altares, né? Porque a gente sabe que hoje nos altares das igrejas é pregado muitas falsas palavras, né? É pregada palavras de autoestima, é pregada que você tem que usar a tua fé, né? A gente tem que ter fé em Deus, mas os pastores, eles são tão espertos de uma maneira que eles usam isso para transformar em outra coisa. Não, você tem que ter fé, usa a sua fé, pega todo o seu dinheiro e coloca aqui na igreja. É desse jeito. Então as pessoas, elas por pensar assim, não, realmente, né, eu tenho que usar minha fé. Até psicológico, os pastores, eles sabem aonde usar, né? O irmão Alex fez um vídeo agora a respeito de batismo na igreja, né? Batismo na igreja. Hoje em dia é muito difícil. Eu vou fazer depois um vídeo sobre isso, a questão a respeito da minha experiência, né? Como que aconteceu comigo também a questão do batismo. Hoje muitas pessoas elas vão na igreja, só é batizado depois de 6 meses, 1 ano, e olha lá, né? Então, para você ver como as igrejas estão indo para um caminho totalmente diferente da Bíblia. Os pastores estão guiando as pessoas para o inferno, né? E as pessoas, por ver que é um pastor ali, gravata, a Bíblia, fala línguas estranhas, expulsa demônios, não, que dali é o pastor de Deus. Só que aí que está o erro, porque eles usam essa capa para fingir, para mostrar a falsa aparência para o povo, né, que eles são realmente servos de Deus. Só que Deus, ele fala, né, não dê crédito a qualquer espírito, mas examinai se esse espírito é de Deus ou não. Porque para Deus deixar uma palavra dessa, porque vai parecer que é realmente de Deus, né? Então a gente vai ver aqui uma palavra de Jeremias. A gente vai ler aqui uma passagem que está escrito no livro de Jeremias. Jeremias, coitado, foi um servo que sofreu muito, né? Ele pregava, as pessoas não queriam escutar, foi preso, apanhou, enfim, né? A maioria das pessoas que pregam a palavra de Deus não é aceitável, não. E aí, essa palavra, Deus falou com Jeremias, né? Deus, ele usou Jeremias para poder falar com o povo dentro da igreja dele, dentro da igreja dele, ou seja, dentro das igrejas evangélicas. Agora imagina, você tá dentro de uma igreja, gritando, orando, chorando, lamentando, falando línguas estranhas, aquela lamentação, e de repente entra um homem apontando para você, dizendo assim, Deus está me falando que você tem que mudar o teu modo de agir, que você tem que mudar o seu caminho, senão você vai para o inferno, senão ele não vai deixar você entrar mais nesse lugar. Como que ficaria a sua reação nesse momento? Você estando ali orando, chorando, ai Senhor, meu Deus, tal, falando línguas estranhas, tendo revelação, e o cara chega apontando para o pastor, apontando para o povo, dizendo que todo mundo está no caminho errado, que Deus está falando assim, vocês têm que mudar. Como que ficaria a sua situação a respeito disso? O que você faria com esse cara? Eu tenho certeza, gente, que as pessoas não iriam receber de bom grado aquelas palavras. Até porque eu vi um vídeo na internet, né, a respeito de pastores, que uma mulher, ela chegou gritando na igreja, dizendo que ela não aguentava mais ser estrupada pelo pastor. Gritando no meio do culto, no momento que ele estava pregando. Ela gritou, eu não aguento mais ser estrupada por ele. E as pessoas simplesmente, como se ela não estivesse ali. E aí ela falava, vocês não vão fazer nada.
E aí as pessoas, aparentemente, né, as pessoas saíram para poder levar ela embora. Então o povo não está atento. Isso é que é o perigo. Porque as pessoas vão para a igreja, atrás do batismo, não encontram. As pessoas vão na igreja, atrás de Deus, e não encontram. Porque Deus, ele não está operando naquele lugar. Ele está ali, porque ele está em todo lugar. Ele está aqui, ele está aí com você, ele está lá na China, lá em Nova York, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Agora, no lugar que Deus ele vem agir, ele vem operar na vida das pessoas, com certeza não está operando nas igrejas de hoje. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. O povo não estão olhando a causa dos órfãos, nem dos estrangeiros, nem da viúva e nem do necessitado. Aquela mulher, ela gritou, né? Vamos supor que seja verdade aquilo que aquela mulher falou. Uma mulher sendo estrupada pelo pastor, crianças sendo estrupadas, que foi provado, né? A gente tem um vídeo que a pessoa conseguiu provar, as crianças cresceram e mostraram, né, que foram realmente estrupadas na igreja Testemunha de Jeová. Se anciões estrupavam crianças, não duvido nada que pastor chegue a estrupar uma mulher, né? As ovelhas, os pastores estão devorando as ovelhas de Deus. Não é só em caso de estrupar, não. É caso também de enganar com palavras. Então, a mulher gritava e ninguém dizia nada, gente. Como se não tivesse escutando ela. Ninguém se preocupou. Peraí, se for verdade que essa mulher falou, o pessoal confiava 100% no pastor. Se a mulher tivesse realmente sido estrupada, né? Quem que estava ali para julgar a causa dela naquele momento? As pessoas talvez falaram até mal dela. Nossa, está endemoniada. Então as pessoas, elas não estão alertadas, né? Deus, ele fala, vigiai, porque não sabem nem um dia nem a hora, só que as pessoas não estão vigiando. Jeremias 7 diz assim: a palavra do Senhor foi dirigida nesse termo a Jeremias. Deus, ele falou assim: vai à porta do templo do Senhor, ou seja, vá na igreja onde se é pregado o Senhor, né? E lá pronunciarás este discurso. Escutai a palavra do Senhor, vocês todos que vêm buscar a Deus, que vêm buscar o Senhor, que entrais por estas portas, né, para você ajoelhar diante dele. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: reformai vossos procedimentos e a maneira de vocês agirem, e eu vos deixarei morar neste lugar. Jeremias entrou na igreja e falou essas palavras a mando de Deus, né? Mudai o modo de vocês agir, mudai a maneira de vocês andarem, de vocês fazerem as coisas, porque aí eu vou deixar vocês morar, entrar neste lugar. Não confieis em palavras enganadoras, não confie em palavras enganadoras semelhantes a esta. Olha só, Deus, ele falou assim, não é para confiar em palavras semelhantes a esta. Templo do Senhor, aqui está o templo do Senhor. Então você vê que hoje em dia muitas pessoas falam assim: vai lá vai ter bênção, vai lá Deus opera lá é o templo do Senhor, lá é a igreja de Deus, sei o que, de Deus, né? Semelhante, ele falou. Então a gente pode ver tanto igual essas palavras, como parecidas, né? Se reformartes vossos costumes e modo de agir, se verdadeiramente praticartes a justiça, ou seja,
eles aparentemente mostram que praticam. Só que Deus ele fala, se vocês realmente praticar a justiça, se não oprimir o estrangeiro e o órfão, ou a viúva, se ainda não espalhartes neste lugar o sangue inocente, ou seja, naquele lugar estava sendo derramado sangue inocente, naquela igreja estava derramando pecado ali. Então, gente, isso é prova de que realmente a palavra de Deus é verdadeira, porque naquele tempo atrás, há mais de 1000 anos atrás, Deus ele falava essas palavras e até hoje se é cometida as abominações na igreja. Crianças estrupadas, né? Mulheres estrupadas nas igrejas, pastores enganam o povo. Teve outra vez aí que um pastor, um ex-pastor, né? Só que ele estava no banco. Foi afastado, mas ele ia para a igreja. E aí ele chamou a menina para buscar um bolo na casa dele. Então, esse pastor, ele chamou a menina, vamos lá buscar um bolinho comigo lá em casa. E a menina foi, né? Porque era ex-pastor da igreja. Coitado. Aí ela foi, chegou lá, não tinha bolo nenhum. O bolo que tinha era o pastor estrupou a menina, né? Aí ele se arrependeu. Olha só, ele se arrependeu. O que ele fez? Matou a menina. Não, eu me arrependi, eu vou me prender e tudo. Isso é que ele conta o depoimento dele, né? Você pode procurar pastor que estrupa a menina. Apareceu um monte lá, né? Eu gosto de você achar o certo. E aí ele se arrependeu, ele matou a menina. Ele falou, não, vou esconder o corpo, certo? Só que aí, no pensamento dele, procurar o que eu vou fazer com o corpo da pessoa. Nesse decorrer do tempo, ele pegou a menina de novo morta, levou pro banheiro e estrupou de novo, certo? Por causa da menina morta, né? Isso, ele dizendo que estava arrependido. Depois ele falou assim, depois que estrupou a segunda vez a menina morta, que ele pegou, levou ela e tocou fogo lá no mato. Então, Deus ele fala aqui, ó. Se ainda não espalhartes o sangue inocente nesse lugar. Então eram terríveis abominações também que estavam acontecendo naquele tempo. Mas hoje está pior, gente. Você não tem noção do inferno que está sendo as igrejas. Igual o que o irmão Alex falou, o diabo ele se transformou em pastores, em padres, em enganadores. E hoje é uma maneira muito fácil de enganar o povo. É como se você visse assim, como se você colocasse uma gaiola e uma armadilha para um passarinho e ele vai vindo, e ele vai entrar dentro da gaiola facilmente e ali a armadilha vai fechar ele para poder levar ele embora. Então, infelizmente, as pessoas elas não estão acreditando no que a gente está falando. A vida de Deus está muito perto. Muitos pastores vão ficar, muitas pessoas crentes vão ficar, né? E aí o que vai acontecer depois? Se não oprimires os estrangeiros e o órfão ou a viúva, se ainda não espalhartes neste lugar o sangue inocente, não corrertes por vossa desgraça atrás dos deuses alheios, ou seja, imagens também, né? Então permitirei que permaneças neste lugar, nesta terra que entreguei a vossos pais por todos os séculos. Demorou porque Deus, ele é bom, ele é paciente, ele tem toda aquela paciência que eu não consigo entender. Ele passou anos, viu Jesus, os discípulos, e o povo ainda não mudou, né? Aí diz aqui mais, continuando, né? Então permitirei que permaneça neste lugar, nesta terra em que deu vossos pais por todos os séculos. Vós, contudo, confiais em fórmulas enganadoras. Então Deus ele garante aqui, vocês contudo confiais em fórmulas enganadoras. Igual o irmão Alex pregou aqui, as pessoas fazem curso para poder se batizar, pagam curso
e aceitam. As pessoas compram coisa nas igrejas, as pessoas comem pizza nas igrejas, tem bazar nas igrejas, tem música gospel, sex shopping gospel, tem até acho que pet shop gospel. E as pessoas acreditam. Elas acreditam em fórmulas enganadoras, como adoração de imagem, essas coisas. Então ele fala assim, ó, vocês contudo confiais em fórmulas enganadoras que de nada vos servirão. Roubais, matais, cometeis adultérios, prestais juramentos falsos, ofereceis incensos aos outros deuses e procurai deuses que vos são desconhecidos, e depois vem apresentar-vos diante de mim nesta casa em que fui invocado em meu nome. Você vê que aquele pastor que estrupou a menina e depois a matou, ele estava da igreja. Agora, aonde o pensamento dele estava, já que ele estava planejando ao olhar para aquela adolescente lá? Não, vou arrumar um esquema, levar ela lá para casa, chegar lá, vou estrupar ela. Agora, o pensamento dele, cadê o pensamento de Deus? Ele estava dentro da igreja. O que o pastor estava falando que ele não estava, né? Agora, cadê o pensamento de Deus? Os anciões das Testemunhas de Jeová, estrupando criancinhas, escondendo crimes terríveis. Sabe lá Deus mais o quê? Porque Deus, ele pediu para o profeta, né? Cava aí, vê a podridão do meu povo. Porque Deus, ele vê tudo, né? Até as coisas mais escondidas, Deus, ele consegue ver. Agora imagina quantas coisas esses pastores, Deus, ele não sabe. Deus, ele sabe, pastor, vocês estão lá fazendo suas coisas terríveis. Deus, ele sabe tudinho. Aí Deus, ele fala, vocês vêm, fazem tudo isso e depois vêm me buscar, se ajoelhar aqui diante de mim. Deus, ele é muito paciente com a gente, né? Aí ele vê um pastor estrupando a criança, e aí o ancião vai se ajoelhar, colocar a cabeça dele no chão e dizer, glória a Deus, louvado seja Deus. Sendo que ele tinha acabado de estrupar ou matar uma criança. Eu digo isso porque a gente fez um vídeo que tem provas que Testemunho de Jeová estruparam. Não é só a Testemunho de Jeová. É só você ir na internet e colocar lá estupro de crianças de pastores. Vai aparecer uma lista que você não tem tamanho, que não tem tamanho. Para em seguida, eles aqui, né, voltando. E depois vocês vêm apresentar-vos diante de mim nesta casa em que foi invocado o meu nome e exclamai, estamos salvos, para em seguida recomeçar e cometer todas essas abominações? É por acaso a vossos olhos uma caverna de bandidos esta casa? Então ele fala assim, ó, é por acaso uma casa de bandidos a minha casa? É um covil aqui de quadrilha para vocês virem se reunir, planejar vossos crimes, me adorar e sair e dizer assim, estamos salvos, glória a Deus? Também eu vejo, promessa do Senhor. Ide, portanto, a minha casa em Siló, onde a princípio habitou o meu nome, e vê o que lhes fiz por causa da maldade do seu povo, o povo de Israel. Então ele pegou aqui uma igreja, né, naquela época, e falou assim, ó, vai lá, portanto, a minha casa em Siló, onde a princípio habitou o meu nome. Ou seja, habitou. Ele não permitiu mais que habitasse lá o nome dele. Onde a princípio habitou o meu nome, e vê o que lhes fiz por causa da maldade do povo de Israel. E agora, porque tendo-vos já continuamente advertido, não me atendestes. Vou fazer da casa em que fui invocado, ou seja, da igreja, né? Vou fazer da igreja onde depositartes vossas confianças, deste lugar que vos dei, assim como vossos pais, o que fiz de Siló, e vos repelirei de minha presença.
assim como retirei vossos irmãos, a raça inteira de Efraim. Quanto a ti, não intercedas por este povo. Então ele falou aqui, ainda sobrou para Jeremias, né? Porque ele falou, quanto a ti, ele brigou com todo o povo, né? Usando Jeremias. E mesmo usando Jeremias, ele falou assim, quanto a ti, falou para Jeremias, e quanto a ti, não intercedas por este povo, não ergas em favor deles queixas, e não insistas junto de mim, porque não te escutarei. Então Deus, ele estava aqui mostrando. Então Deus, gente, ele sabe. A gente, quando a gente tem um filho, a gente conhece mais ou menos ele, né? A gente que é pecador, né? A gente tem uma noção mais ou menos de como que ele vai ficar na frente. Lá na frente. Se é um filho bom, a pessoa fica até tranquila. Agora, se é um filho ruim, a gente já fica preocupado e já fica com raiva, né? Aí Deus, ele vê aqui os filhos dele. Ele prometeu aqui na primeira parte, né? Não, se vocês obedecer, eu vou deixar vocês morar nesse lugar. E no final, Deus, ele foi falando, ficou com tanta raiva, que ele falou assim, eu vou fazer com vocês o que eu fiz em Siló. Porque realmente ele viu que não tinha jeito. Então, meu povo, acorde, porque vocês estão sendo enganados. Os pastores estão enganando vocês tão fácil, que eu acho que o diabo não imaginou que seria tão fácil enganar vocês. As pessoas, o diabo, ele sabe a vontade do teu coração. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer o pastor falar para ti. E olha só a situação, para você a gente está sendo errado. E para você, o seu pastor, que está com o diabo dentro dele, você está achando que o Espírito Santo de Deus está dentro dele. E aí é que está o grande perigo de você cair num grande, né, buraco, que é o inferno. Quem vai salvar você das mãos do teu pastor? É somente Deus. Mas isso você tem que permitir que ele venha te livrar, né? Agora, se Deus vem para querer te salvar e você dizer assim, não vou sair daqui não. O que ele pode fazer? Deus, ele não obriga ninguém a nada. Sabe por quê? Porque se Deus obrigasse alguém a fazer alguma coisa, automaticamente Deus, ele colocaria a gente assim para servir ele somente. Ele não deixaria escolhas pra gente. E hoje a gente tem tantas escolhas no mundo. E não é por causa disso que ele vai tentar buscar você nesse momento, quando você está assistindo esse vídeo. Ele está tentando te livrar da mão do teu pastor para que você venha acordar desse sono profundo, desse hipnotismo que o pastor colocou no teu coração. Só que você, com o coração firme, né, a esse encanto, você não vai permitir que Deus venha te salvar. E a salvação de cada um depende somente da gente. A minha salvação depende de minha, tua salvação depende de você, a do irmão Alex depende dele. Então, infelizmente, é através de nós, né? Então é por isso que são muito poucos aqueles que vão chegar na salvação. Porque aqueles que vão, depois de correr, de sofrer e tudo, aí vai chegar lá e Deus fala assim, não, realmente essa pessoa precisa e deve ganhar a salvação, porque merece. A gente vê o mundo assim com tantas escolhas, a gente tem tantos desejos fora da vontade de Deus. E aí é que tá, gente, é assim que a gente mostra o verdadeiro amor, com sacrifício, com dores, mostrando para Deus que a gente quer Ele, né? Então eu entrego essa palavra em tuas mãos, que você venha observar. Se você parar por um minuto e observar e abrir os teus olhos para a palavra de Deus, você vai entender. Desde o início rejeitaram Jesus. Desde o início, lá no começo, né, o ser humano sempre escolheu
o caminho fora de Deus. Adão e Eva escolheram um caminho fora do paraíso, né? Aí Deus, ele deixou. Noé teve aquela situação. Gente, não muda. Aí depois Deus ele é muito paciente, meu Deus. A gente fica indignadas pela a paciência de Deus. Porque você começa a ver Noé, né? Juiz, aí vem Jó, vem Rei Davi, vem Jeremias, vem Jesus. Estamos aqui em 2018. Aí você começa a enxergar e ver que nada mudou. E eu vejo que estamos lá chegando em Apocalipse. Deus ele vai vir. Deus ele vai vir e muitas pessoas vão ficar. Infelizmente. E você, será que você vai ficar? Eu entrego essa palavra em tuas mãos. Amém.